Boa noite, Lu. Você é a primeira a chegar. Seja bem-vinda. Olá. Hoje eu fui bem pontual. 8 em ponto. Vou esperar um pouquinho, Lu, o pessoal entrar, uns minutinhos, tá? Ah, tudo bem, Lu. Tá bom, tá ótimo. A gente vai papear bastante na sexta. Beijinho. Oi, Roberta. Boa noite. Seja bem-vinda, Roberta. Vou esperar um pouquinho, ô, Roberta, as pessoas entrarem. Mas só um pouquinho, senão daqui a pouco a gente começa a conversar mesmo. Começa a passar o conteúdo. Roberta, meninas, vocês querem já que eu comece? Vou começo a falar e aí o povo vai entrando, já vai pegando. Ou espera mais um minutinho? Me dê um help aí para quem é iniciante. Bom, eu vou começar então. Já começa, né? Isso mesmo, Roberto. Quando você falou, já tinha pensado nisso. Então, eu vou. Então, esse ano, né? Agora em novembro, dia 9, né? Eu tô completando 20 anos de formada, né? Formada aqui pela UFRJ, que é nutrição. E a nutrição, assim, evoluiu demais, demais, demais nesses 20 anos, assim, não é mais como naquela época que eu me formei, né, que estava muito, a nutrição estava restrita demais à atuação ou em hospital, ou em cozinha industrial, ou em consultório, em poucos segmentos, né? Então, assim, se estudou tanto, se avançou tanto, se pesquisou tanto, se descobriu tanta coisa que hoje a gente vê o quanto a nutrição é muito, muito, muito transformadora, né? Então, eu optei por estudar a saúde da mulher. E a partir dos 40 anos, né, justamente por eu perceber uma carência, a carência de profissionais que têm um olhar
um olhar humanizado, um olhar atencioso, um olhar mais de alerta, né? Um olhar mais profilático para nós que passamos dos 40 anos. Então, isso foi um dos motivos, até, Roberta, que você achou bem interessante, né? Eu estar falando agora para a nossa faixa etária, né? Foi um fator decisivo, foi eu ter começado a me aprofundar, começado a estudar, pesquisar, comprar cursos, buscar artigos nos sites científicos. E eu fui me aprofundando, aprofundando e vendo quanta coisa não é falado ainda, não é divulgado, ou porque não sabe, ou porque ainda é um tabu, porque quando a gente fala em climatério, ou as pessoas, ou as mulheres não sabem o que é climatério, ou a gente já pensa logo, não é comigo, né? Climatério, menopausa é para fim de linha, né? É para idosas, né? Não é para mim, né? Não é agora, né? E isso foi se levando ano após ano. E o que acontece? Hoje eu me deparo com muitas mulheres, muitas no meu dia a dia, tanto em consultório, como de família, como de vizinho, que aí você vê que as mulheres estão adoecendo. Não é só questão de ganho de peso, entendeu? A questão do ganho de peso, claro, impacta multifuncionalidade realmente no corpo da mulher, mas tem uma coisa muito por trás disso, que norteia bastante a nossa vida, que deflagra tantas consequências metabólicas na nossa vida, tantas transformações, que é pouco falado e que acontece justamente quando a gente entra nessa faixa etária dos 40 anos, né? Ou até antes. Então, que acontece? Quando a gente vai passando dos 35 anos, vai chegando nos 37, nos 38, 40 e poucos anos, as mudanças hormonais, né, que pouco se fala, que pouco eu vejo falando, né, elas já começam a nortear, a dominar o nosso dia a dia. E aí, quando eu pergunto para alguma mulher assim, que já passou dos seus 40, pergunta assim, você está no climatério? Você sabe em que fase hormonal da sua vida você está? As pessoas não sabem. Muitas desconhecem até os seus sintomas, desconhecem até a si própria. E aí, essa mudança hormonal que vai acontecendo, que começa a acontecer lá para os 37, 38 anos, tem um nome chamado perimenopausa. Quer dizer, a mulher não está na menopausa, mas é um período que você pode ter 40 anos. 40 anos ainda é uma mulher super jovem, mas você já pode estar sendo, já está sofrendo com essa fase chamada perimenopausa ou climatério. E o que significa climatério? Climatério vem de climater. Climater significa um degrau. É um degrau, é uma fase, é uma transição para a menopausa. É como se você estivesse saindo, você passou pelaquela fase da menarca, aquela transformação de criança passou pela fase da puberdade, e aí agora você vai escalar, você sai dessa vida considerada, vamos lá, 100% fértil, né, aquela fase bem que seus hormônios estão com tudo, para uma fase que já vai tendendo uma falência dos ovários, uma falência ovariana, que são os produtores dos nossos hormônios lá desde a época da primeira menstruação. E isso começa a ter consequências absurdas no corpo da mulher. E que quando a gente desconhece que isso acontece comigo, isso acontece com todo mundo vai passar por isso, toda mulher vai passar por isso. Não tem uma que não vai passar pela perimenopausa, pelo climatério, não existe isso, entendeu? Não existe isso, entendeu? Todas vão passar, umas vão passar antes, umas vão passar depois, umas acabam entrando precocemente nessa fase, né? Que é a menopausa precoce, que às vezes ocorre antes dos 40, umas porque tiveram que fazer esterectomia total, tiveram que retirar seus ovários, mas para quem não tirou também, vai chegar um momento que vai passar. E aí, por que eu estou falando isso, né? Porque o tema da live é o que toda mulher precisa saber após os 40. Então, por isso que eu estou aqui. Eu quero que todas as mulheres que passaram dos 40 anos
entendam o que está acontecendo dentro do seu corpo, porque uma vez que você entende o que está acontecendo em termos de célula, em termos de hormônio, em termos de metabolismo, quando você entende essa questão, que os seus hormônios que norteiam tudo, do seu cabelo ao seu dedinho do pé, quando você entende todo esse mecanismo, você vai entender muito dos sintomas que você sente atualmente, ou que você vem enfrentando. Então vamos lá, para ser mais exato. Quais são os hormônios que nós produzimos, nós mulheres produzimos da nossa vida reprodutiva? Progesterona e estrogênio. Todo mundo lembra desses hormônios? Progesterona, estrogênio, né? Não sei se vocês... a progesterona, fazer um breve resuminho. A progesterona é um hormônio que precisa estar em alta quando a gente engravida. Quando a gente engravida, é o hormônio que segura o bebê, literalmente, falando de uma maneira bem direta. É um hormônio que ele vai aumentando no decorrer da nossa gestação para poder garantir lá a paredezinha certinha do endométrio e segurar lá o bebê, o embrião, até o desenvolvimento desse bebê. Então ele precisa estar em alta. O estrogênio é outro hormônio também super, super importante que participa na metade do nosso ciclo menstrual. Então o nosso corpo, nossa questão de concentração, a nossa questão de energia, de massa magra, de pele, de cabelo, de queima de gordura, de indisposição, disposição, se você vai dormir bem, se você não vai dormir bem, se você tem uma pele mais bonita, se você tem um cabelo que está bem, que está brilhoso, tudo é regido por esses hormônios. Tudo no nosso corpo é regido pelo estradiol, que é o estrogênio mais potente, como a progesterona. Então, são esses hormônios que vão mandar em todas as nossas reações do nosso corpo, toda a nossa fisiologia. E aí, o que acontece? Com o passar do tempo, a progesterona é um hormônio que tende a cair. É o primeiro hormônio que tende a cair. Ele cai, vai caindo. E o que acontece? Esse hormônio começa a cair a partir dos 37, 40 anos. Isso vai variar de mulher para mulher. Ele já vai dando os sinais antes da menopausa chegar que alguma coisa já está mudando. E esse hormônio, a progesterona, ela que é responsável por a gente relaxar. Sabe aquele sono de grávida? Quando a gente está grávida e dá aquele sono à tarde, uma sonolência. Quem não teve essa sensação de, nossa, depois que engravidei, tenho mais sono, fiquei mais letárgica? Por quê? É o hormônio da progesterona que induz esse relaxamento, esse sono. Então, vamos agora fazer a relação. Se a progesterona é o hormônio do relaxamento, é o hormônio que vai fazer você dormir, vai fazer você acalmar, vai fazer você desacelerar, porque você está ali, precisa gestar com calma, com serenidade, né? Então, imagine esse hormônio se começa a esgotar. O que vai acontecer? Insônia, a mulher começa a ter dificuldade para relaxar. Sabe aquela coisa que você está cansada, mas você não consegue relaxar, desligar? Eu quero desligar do 220. Quem já? Né? Você está cansada, você está estressada, mas você... tá 11 horas da noite, meia-noite, você não consegue apagar. Você não consegue dormir. Ou então, tem aquelas que até dormem, mas aí durante a noite tem aquele sono perturbado, aquele sono confuso, acorda muitas vezes, ou acorda 3 vezes, que não é normal, né? Ficar acordando, tendo vários despertares noturnos. Então, isso já é um sintoma que a gente precisa já observar. E aí a gente vai correr para tomar ansiolítico? A gente não sabe. Vamos pensar. A solução é, corre para tomar ansiolítico, vou tomar melatonina, vou tomar um chazinho de camomila para tentar dormir, ou vou me desesperar, ou vou deixar a vida me levar. O que a gente opta para fazer? O que a gente faz? Deixa a vida me levar? Eu acho que é assim mesmo, né? Porque, eu passei dos 40, eu tenho conta para pagar, eu estou preocupada, porque eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser
filha, eu tenho que ser profissional, tenho meu trabalho, jornada dupla. Então eu acho que isso está me tirando o sono, né? É isso mesmo, né? Não consigo mais relaxar. Aí você vai levando, e acostuma, né? Você acaba fazendo com que a insônia seja o seu novo normal. Quem conhece alguém assim, ou está assim nessa situação? Eu vejo muitas mulheres nessa situação, que me relatam que não consegue desligar, né? Desligar da tomada, ficar nessa ansiedade constante. E aí, o que acontece? Uma vez você não dormindo bem, que o sono é mega ultra fundamental para você ter o seu equilíbrio metabólico, você tende a acordar cansada, a acordar mais ansiosa, você não relaxa. E uma vez que você não relaxa, isso vai fazer o quê? Com que seus níveis de cortisol, né, que é aquele hormônio do estresse, quem já ouviu falar no hormônio do estresse, que é o cortisol, ele tende a ficar sempre em alta. Sempre em alta, sempre alta. E uma vez que você não dorme bem, você não relaxa, você acorda indisposta, você invariavelmente, você não vai render no dia seguinte, você fica com raciocínio mais lento, você não tem disposição para fazer suas tarefas do dia a dia, ou até mesmo para fazer uma atividade física, você já está esgotada, você já está cansada, não é? E aí, o que isso gera também? Além de aumentar o cortisol, né, que deixa você ligada, vai deixar você nessa questão, essa questão complicada, né, do estresse por não conseguir relaxar, você acaba fazendo o quê? Que a tua insulina aumente. Porque o cortisol é um hormônio que acaba fazendo com que essa insulina fique alta. O que é a insulina? A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas. E ele tem que estar em concentrações normais para poder fazer a glicose entrar dentro da sua célula. Uma vez que tem um hormônio lá, que é o cortisol, fazendo com que ele fique alto, que essa insulina fique alta, você acaba fazendo o quê? Insulina descontrolada, insulina descompensada, você ganha peso. Porque a insulina alta, ela acaba fazendo um ambiente obesogênico. Então, tá dando para ver que uma coisa tá ligada à outra, né? Aquela noite de sono mal dormida por conta da progesterona que foi baixando, que deixa a mulher ligada, e aí você não dorme, aí você vai ficando o quê? Com a insulina alta. E a insulina alta, além de ser obesogênica, né? Fazer com que você ganhe gordura na barriga, tenha dificuldade para perder peso, ela vai inflamando o teu corpo e ainda vai gerando o quê? Um quadro de compulsão alimentar. Porque a insulina alta, desregulada, vai fazer você querer comer mais. Uns vão querer comer mais doces, uns vão querer comer mais comida gordurosa, comida salgada, mas no geral acontece isso, de você fazer um descontrole insulinêmico por conta de uma noite mal dormida e você vai o quê? Você vai para os alimentos, vamos dizer, gordurosos, uma compulsão. E isso vai fazendo o quê? Vai ganhando peso, vai fazendo um círculo vicioso. E quanto mais você ganha peso, o que você pode acarretar? A síndrome metabólica, né? Que aí começa a fazer dislipidemia, que é triglicerídeo alto, sobe o colesterol, faz resistência insulínica, gordura abdominal, e aí as coisas vão piorando, né? Então, uma coisa que a gente precisa tomar cuidado com essa questão do sono. Como é que está o nosso sono hoje? E a gente precisa batalhar por um sono de qualidade. Não deixem para depois. Não vamos sentar em cima disso. A gente não pode achar que está normal, que é isso mesmo. E passa um mês, passa 2, passa 3 e a gente vai... Por que a gente faz isso? Por que a gente vai meio que empurrando com a barriga? Porque a gente é mãe, porque a gente está preocupado com o filho, porque a gente está preocupado às vezes com o marido, porque a gente está preocupado com a mãe da gente, com o pai, com o cachorro, a gente está preocupado com todo mundo. E a gente é a última. A gente é a última. Pode prestar atenção. Em casa, vamos lá, a família vai sair. Uma família vai sair, vai passear. O que a gente mãe faz primeiro? A gente arruma nossos filhos. A gente vai arrumar nossas bonequinhas, bonitinhas, lindinhas, roupinha, parará, parará, parará. A gente é a última a se arrumar.
Quem concorda comigo? A gente é a última a se arrumar. Quando eu vou pensar que eu tenho que... agora eu tenho que arrumar o cabelo, ver a roupa. Eu fiquei por último. Aí até o Fabrício fala assim, né? O Fabrício tá aí ouvindo. Fala assim, ainda não se arrumou? Aí eu, caramba, ainda não me arrumei se eu sou a última. E a gente faz isso sem perceber. A gente faz isso instintivamente. É o nosso instinto materno. Sempre botar os filhos em primeiro lugar. Sempre, eles são nossa vida, nossa razão de viver. Roberta, é assim mesmo, Roberta, é assim. Eles são para tudo. E a gente faz mesmo, eu também faço. A gente sempre vai colocando. Porque é de mãe, é uma coisa de mãe mesmo. Está no nosso sangue, na nossa genética, na nossa hereditariedade. A gente vai levar isso. E é por isso que eu quero falar para as mulheres de 40 anos. É por isso que eu levantei a bandeira, a missão. Eu vou alertar as mulheres, porque a gente precisa ter um tempo para a gente entender a gente e para a gente se cuidar. Então eu falei assim, eu vou formar um exército de máximo de mulheres que eu puder. Tá levando informação e tá explicando que a gente precisa ter um tempo. A gente precisa tratar dessa nossa ansiedade que é gerada por uma questão hormonal inerente à nossa idade, que não tem como escapar. Que é o quê? Se a gente não está na menopausa, a gente está no climatério. Se a gente for avaliar, como é que a gente checa isso? A gente vai observar nossa clínica, nossos sintomas clínicos. Essa questão da insônia, da ansiedade, antes de a gente pensar em patarginha preta, vermelha, que pode ser um caminho sem volta, a gente tem que se observar e entender o que está acontecendo. E uma vez que a gente entende que isso é um colapso metabólico, porque nossos hormônios estão decaindo, a gente já vai por um outro caminho, que eu quero mostrar aqui com o caminho. Eu vou mostrar aqui ao longo dessas lives, desses nossos encontros de terça-feira, como a gente faz para a gente fugir dessa via. Que não tem que ser regra, a gente não tem que envelhecer e sofrer, não. Não é um karma, não. A gente fazer 40 é sobrepeso, é resistência insulínica, porque é assim que está envelhecendo, de jeito nenhum. A tendência de uma menopausa, quando a gente está lá, né, com o pezinho, né? Faltam o quê? 6 anos para chegar aos 50. Então, se não é cuidada, se a gente não olhar agora, a tendência é chegar nós nos tornarmos mulheres menopausadas sofridas. A gente vai empurrando. É verdade. A gente vai empurrando. A gente vai empurrando, mas agora vamos tentar empurrar, mas empurrar agora tentando botar a gente aí no meio também para a gente ser empurrada também. E aí, o que acontece? Uma vez que a gente entende que nossos hormônios são nossos protetores metabólicos, hormônio, ele é mais do que hormônio. Na verdade, eles são nossos protetores da vida. Por quê? Eles são nossos antioxidantes, eles são nossos protetores do coração, do osso. O hormônio que eu estou falando é o estrogênio, a progesterona, que eu estou falando desde o início da live. Eles nos protegem, os nossos hormônios nos protegem do quê? Eles protegem o nosso coração, o estrogênio. Como é que ele faz? Nosso corpo, nossos órgãos, existem vários receptores. Nós temos receptores hormonais no cérebro, nos neurônios. Nós temos receptores hormonais no coração, no fígado, no aparelho digestivo em geral, na pele nós temos receptores hormonais. O que são esses receptores? São onde os nossos hormônios sexuais, estrogênio e progesterona, vão agir. Então, o estrogênio, ele age no nosso neurônio para fazer o quê? Cognição. Para que a gente tenha o quê? Uma memória rápida, ágil. Então, vamos pensar nisso. No coração, ele faz um efeito protetor do coração. No intestino, no estômago, ele vai tratar o quê? Que sejam órgãos que tenham habilidades digestivas expressivas, que a gente não sofra de um intestino lento, de uma má digestão. Então, eles fazem com que a gente tenha um trato digestivo bom. Por que depois dos 50, 60 as pessoas falam, poxa, eu já não consigo
comer mais carne, proteína, eu já não consigo jantar, porque fica aquela comida, parece que não fez a digestão. Por que a gente escuta muito isso das pessoas que têm mais idade, 50, 60, 70? Por quê? Porque são os receptores que existem lá para os nossos hormônios que não estão mais tendo o recebimento desses hormônios, ou seja, não está tendo a atividade do estrogênio e da progesterona ali, então isso faz com que o intestino fique lento, isso faz com que o seu estômago fique mais lento, então fica uma digestão mais prejudicada. No coração, faz com que você, se não cuidar, possa desenvolver problemas cardíacos mais na frente. Na pele, a pele você percebe mais desidratada, uma pele mais ressecada, porque você vai perdendo a questão da elastina, que é aquela proteína que vai dando o viço na pele, vai diminuindo, porque tem estrogênio na pele, tem receptor de estrogênio na nossa pele. Por que a gente tem aquela questão assim, ai, eu tô desmemoriada, ai, não sei o que aconteceu comigo, aquela névoa, tem um nome para isso, que você tá falando uma coisa e você fala assim, eu não sei mais o que eu tô falando, entendeu? Por quê? Diminuindo o estrogênio ali nos seus neurônios. Infecção urinária. Por que as pessoas mais idosas, as mulheres, têm infecção urinária recorrente? Porque a bexiga fica, o assoalho pélvico fica mais prejudicado, é como se a bexiga ficasse caída, porque não tem mais ação do hormônio ali na área do assoalho pélvico, então ele fica frouxo. Então, às vezes eu escuto das mulheres, nossa, quando eu vou ver, nossa, me molhei, nossa, não consigo segurar a xixi até chegar no vaso, não sei o que está acontecendo. Na verdade é o quê? É a falta do hormônio ali que está afrouxando o assoalho pélvico, né? Então, tudo isso, dores, outra coisa que eu lembrei agora, dores nas articulações, por quê? Porque também o estrógeno vai fazer estímulo o quê? De colágeno. E colágeno é o quê? É vida. É fortalecimento de cartilagem para prevenir o quê? Que osso bata com osso, né? Algumas pessoas desenvolvem artrite e artrose, né? Por conta o quê? De desgaste de cartilagem. Mas por que tem desgaste de cartilagem? Então, na verdade, eu mapeei os principais sintomas que são as faltas hormonais no nosso corpo. E a questão do peso. Por que a gente acaba perdendo peso, ganhando peso? Porque você também tem uma questão do estrogênio, da progesterona, atuar na formação de massa muscular. Então, uma vez que você não atua, você não tem hormônio atuante na massa muscular, o que acontece? Você faz aquele corpinho que azeitona no palito, que é aquele corpinho de barriguinha, você perde a cinturazinha e você fica o quê? Com as pernas mais fininhas, os braços mais fininhos. Tem até relato de mulheres que falam, nossa, eu emagreci depois que entrei na menopausa. Mas por que emagreceu? Na verdade, perdeu massa muscular. Porque você perde massa muscular mesmo. E uma vez que a gente tem diminuição da massa muscular, por conta dessa questão hormonal, o que favorece? Seu metabolismo vai ficando mais lento. Por isso que a gente brinca, nossa, com 40 eu já não consigo emagrecer como quando tinha 20 anos de idade. Por quê? O hormônio reina a nossa vida. Entendeu? Reina a nossa vida. Então, é por isso que eu tô falando eu tô dando um panorama geral. Questão da massa óssea também. Algumas mulheres sofrem de osteopenia. Chega na menopausa, a osteopenia agrava, vira osteoporose. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente não observa da agora, com a nossa idade, né, 40 e poucos anos, a tendência é ir agravando. Questão do sobrepeso, questão da obesidade. E a gente sabe que, outra coisa também que eu acabei não falando, além de todos esses efeitos, a gente tem... O pior não é ganhar peso. Se fosse ganhar bunda e perna, mas ganha barriga. Lu. Pior que é o corpinho da vovó. Pode observar. A gente perde o nosso corpo violão, que é cinturinha, quadrilzinho, né? Que é aquele corpinho de tchutchuca. E vai formando aqui aquele formato maçã.
né? Porque a gordura na região abdominal e as perninhas fininhas, né? Vai perdendo aquela coisa bonita, né? Do quadríceps, da panturrilha. E os braços finos. Podem observar, é o dito, isso se chama corpinho da vovó. Que é o corpinho da vovó? Gente, e aí tem uma coisa, a mulher se olha no espelho e não se reconhece. E aí tem a questão da depressão também. Hormônio também, a baixa dos hormônios também estão envolvidos no quadro depressivo, depressivo de baixa autoestima, porque você se olha, você não se reconhece mais também, você passa a não gostar da sua pele, o cabelo também começa a ficar fino, entendeu? Pode ter queda de cabelo. Outra coisa que pode acontecer também, porque o seu corpo, na verdade, entra num estado inflamatório. Então, passou dos 40, entrou num estado inflamatório. Então, a gente tem que se considerar mulheres inflamadas. Eu não sei se vocês estão ouvindo muito essa palavra, inflamado, inflamado. O que é inflamado? Na verdade, inflamado é um ambiente celular que você vai ter desequilíbrios. O que tem que ser bonitinho, o que a célula tem que fazer, que ela respirar, queimar, oxidar gordura, fazer com que você elimine as toxinas, com que você durma bem, com que você tenha disposição e energia. Ela inflamada, ela cria um ambiente inflamatório constante, que não acaba, que ela vai acabar o quê? Agonizando. Os efeitos vão ser ruins, não vão ser, as respostas não vão ser boas, porque é uma célula que está agonizando. Porque inflamar, eu vou dar um exemplo para vocês, se eu corto aqui o dedo, eu vou ter a cicatrização, né? O que é essa cicatrização? Essa cicatrização foi uma resposta inflamatória, o dedo inflamou, cortei, o dedo vai ficar inflamado, vai doer e vai cicatrizar, acabou minha resposta inflamatória. Porque a resposta inflamatória, ela salva vidas, ela é importante também. Só que no ambiente de que você tem pouco hormônio, que você começa a ter falha ovariana por conta desse período do climatério, você fica nesse ambiente de inflamação constante, é como se você não saísse. Então, esse processo inflamatório mobiliza células do seu corpo que não eram para ser mobilizadas ali. E aí é um trabalho extra do seu corpo, é como se o corpo estivesse sobrecarregado para resolver uma inflamação que não acaba nunca. E aí isso gera cansaço, fadiga, indisposição, desânimo. Isso mexe tanto no psicológico como no seu corpo fisicamente. E é uma cascata, e você vai fazendo processo inflamatório, e você vai ficando cada vez mais cansada, porque o seu corpo vai tirando energia para combater uma inflamação que, na verdade, ela vai ficar ali sempre, enquanto você não tratar essa inflamação. Esse ambiente... E aí, eu acho que... Eu só falei agora problemas, né? Eu só falei os problemas da questão, da faixa etária da gente, né? Mas o que eu quero falar? O que eu quero chegar num ponto é que tem como a gente sair desse círculo vicioso. Então, o que acontece? Algumas mulheres partem para a terapia de reposição hormonal, algumas mulheres conseguem seguir, achar médicos que prescrevem os hormônios bioidênticos, né? Não são aqueles hormônios sintéticos do passado, mas algumas mulheres optam por não fazer, até porque algumas têm contraindicação para fazer, né? Alguma contraindicação, alguma questão que, decidida com o seu médico, opta por não fazer a terapia de reposição hormonal. Então, se eu acabo de falar para vocês o quanto é importante esse hormônio no corpo da gente, e a gente sabe que vai cessar esse hormônio lá na frente, e eu nem listei tudo que acontece, né? Eu fiz um breve resumo. Como é que é a vida dessa mulher sem esses hormônios? Como é que a gente fica? Como é que a gente encara? É com dor? É com osteoporose? É com insônia? É com secura vaginal? É com a pele feia? Com pintinha? É com Alzheimer? Que pode também. Tá ligado também. A degeneração neuronal, fadiga, indisposição,
é comprando remédios e mais remédios, são aquelas listas infindáveis de medicamento na farmácia, entendeu? Então, como é que a gente vai viver? Sem disposição, como é que a gente vai envelhecer? Como é que a gente vai ficar? Né? Então, não tem para onde escorrer. A nossa arma, primeiramente, é a alimentação, é a mudança de estilo de vida. Até para quem faz a terapia de reposição hormonal, se você não limpa o seu corpo, se você não limpa o seu ambiente, suas células, esse hormônio também vai fazer muito efeito não, você vai rasgar dinheiro. Tudo que você tenta, vou tomar um remédio tal, vou tomar isso aqui tal, vou isso aqui, vou fazer... Gente, não adianta. Se você não bota a base, que é corrigir a alimentação, não adianta. Você pode tomar o hormônio com o melhor ginecologista do mundo, o melhor endocrinologista do mundo, pode fazer reposição, pode tomar o melhor colágeno do mundo, pode usar os melhores cremes, os melhores tratamentos dermatológicos para colágeno, mas não tem jeito. O que vai nutrir a tua célula, os trilhões de células do teu corpo, é a nutrição, gente, que é a vida dessa célula. É você nutrir o teu santuário sagrado, que eu falo. O santuário sagrado da gente é o nosso corpo. Entendeu? É o que você bota para dentro do corpo. Então, alguém quer falar alguma coisa? Porque isso aqui é muito assunto, né? É muito assunto. Ellen, você quer participar? Quer que eu te chame? Você botou aqui. Pedir. É muita coisa, né? É por isso que... Não foi engraçado isso aqui. É por isso que eu resolvi toda semana a gente conversar sobre o assunto. E aí eu vou pedindo sugestões também, né? Eu vou querer sugestões do que vocês vão querer ouvir. A primeira foi a perda de peso. Pode ser perda de peso dando continuidade a essa aqui, enviar uma solicitação. Amelinha Peixoto. Deixa eu aceitar aqui. Vou entrar aqui. Amélia, aceitei. E aí, eu mandei, aceitei seu convite, Amélia. Acho que não apareceu a imagem, não apareceu aqui. Então, acho que não consegui chamar a Amélia. Então, como eu estou explicando, a gente precisa entender. Tá assistindo? Você não apareceu quando eu te chamei. Não apareceu sua imagem, só ouvi sua voz, um ruídozinho. Boa noite, seja bem-vinda. Mas podem colocar as perguntas aqui, então. Porque eu estou explicando essa questão, eu estou fazendo... para quem está chegando agora, o tema é o que toda mulher, a partir dos 40, precisa saber para perder peso, né? Então, eu fiz um resumo, estava conversando aqui com as outras meninas, sobre a nossa questão hormonal, que a gente precisa, primeiramente, entender que a gente tem uma questão hormonal muito forte, muito inerente, que norteia essa questão da perda de peso, a questão da nossa fadiga, de estresse, de ansiedade, do nosso sono. Então, esses hormônios são os nossos hormônios lá dos nossos 20, 30 anos de idade, que é a progesterona, que é o estrogênio. Então, toda mulher que entra na fase dos 40 anos, quem já chegou nos seus 37, às vezes até com 35 anos já começa a sentir alguma coisa, mas nos seus 40, 45 anos é um período que todo mundo entra, que toda mulher entra, entendeu? Que é chamado de perimenopausa.
ou climatério. Então, não sei se vocês já ouviram falar nessa palavra climatério, que é um período que antecede essa chegada da menopausa, que pode ser lá para os 50 anos, 48 anos, 52 anos. E aí não é simplesmente você deixar para pensar quando você chega, chegou a menopausa, vai ser lá para os 50, então não preciso pensar nela agora, né? Vamos esperar, né? Não vou sofrer. Mas aí é que tá. Antes da mulher, toda mulher que tá com seus 40, né? 45, que daqui a pouco, né? Tá lá com seus 50, que tem essa questão da menopausa, que vai chegar para todo mundo, entendeu? A gente precisa agora observar nosso corpo. A gente precisa observar como está a nossa vida, nossos sintomas, o que a gente tem, porque nós começamos a ter uma falência ovariana na produção desses hormônios. Então, isso é infalível. Umas têm mais, umas vão sofrer mais, umas vão sofrer menos, mas a gente começa a ter, que são aqueles hormônios que começaram a ser produzidos lá quando a gente teve a primeira menstruação, que é a progesterona e o estrogênio. Né? Então, a progesterona é o primeiro hormônio que começa a cair no nosso corpo. É o primeiro hormônio. Né? 40, 42, pode até dosar lá para ver como é que ele está. Né? Ver lá a fase lá que você dosou do ciclo menstrual, se você dosou no período ovulatório, no período da fase folicular, e ver lá a dosezinha dele quanto tá e mostrar no ginecologista. Eu estou no climatério, dosar o seu FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Então a gente perguntar, será que eu estou no climatério? As mulheres não sabem disso, pouco se fala, entendeu? Então isso que me chamou muita atenção. Eu falei, eu não sei, se fala pouco nisso. E aí, o que acontece? Esses hormônios, quando começam a diminuir no nosso sangue, né, que os ovários começam, porque vai cessando, não é assim, produziu 20, 30 anos, e daqui a pouco acabou tudo. Não, como tudo na vida vai caindo, 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 caindo até zerar. E essa fase que está caindo, caindo, caindo é a nossa fase de 40. Essa é a nossa fase de 40 que começa a cair, cair, cair. E no que está caindo, 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 a gente começa a ter uns sintomas. Uma insônia, você começa a ter dificuldades para dormir, ou se você dorme, você tem aquele sono perturbado, né? Um sono inquieto, ou tem dificuldade de se desligar, como eu já falei aqui. Ou então você tem ansiedade, você sente que a sua ansiedade aumentou, né? Ou então você percebe uma falha na memória, né? Que dá aquele branco. Você começa a observar que seu corpo está mudando, aquela gordura na barriga começa a se concentrar mais, está mais difícil para perder, o colesterol começa a subir, a pressão começa a desregular, a insulina sobe, aí você fala assim, quem sou eu? Quem sou eu? Entendeu? Eu, até alguns anos atrás, eu não tinha isso. E eu tô falando isso aqui, gente, porque é a realidade que eu vejo no consultório, no dia a dia. As mulheres chegam sem entender. Puxa vida, eu nunca tive resistência insulínica, eu nunca tive o colesterol alto, eu nunca tive problema para dormir, eu nunca... Então eu nunca, e começa a aparecer. E aí a mulher, das duas, uma. Ou ela se desespera, né? Caraca, sai marcando tudo que é médico. Aí começa a tomar tudo que é remédio, né? Remédio para baixar a insulina, remédio para baixar o colesterol, remédio para dormir, remédio para gastrite, que a digestão já ficou lenta, o intestino prendeu, não tinha intestino preso, remédio para dor. Daqui a pouco você está com a lista assim, né? Cadê que sabe da causa? Cadê que alguém para e fala, vamos checar seus hormônios? Vamos ver como é que está seu estrogênio, sua progesterona, seu estradiol, sua prolactina. Porque isso é isso que é a nossa vida, é isso que, como é que eu vou dizer, é o sol do nosso corpo. É ele que faz a gente relaxar, é a progesterona, como eu dei um exemplo agora há pouco. O que é o sono da grávida? É a progesterona que está lá no pico, né? A gente não sente uma sonolência quando dorme? É o sono da grávida? É porque a gente tem, é quando a gente tem a progesterona na fase mais alta. É quando a gente está na gravidez, primeiro, segundo trimestre, né? Aí dá aquele sono, né? Aquela coisinha que é boa mesmo pra gente dormir, pra gente relaxar, né?
E por que e ela vai diminuindo. E a progesterona é o primeiro hormônio a cair depois dos 40. E aí a gente fica sem entender, né? Tantas transformações. E aí, como eu falei, né? O cabelo vai caindo, ficando mais fino, a pele vai ficando ressecada, o ganho de peso vai aumentando, você vai perdendo massa magra, porque também a falta desses hormônios acarreta a perda da massa magra, como eu falei. Dores que aparecem, você de repente não sentia dor, mas aí você acorda, sente uma dor aqui, sente a dor aqui. Na verdade, é a falta do estrogênio, que o estrogênio, ele é um antioxidante natural. Ele não deveria nem ser chamado, vocês já ouviram falar em hormônios sexuais femininos? Ah, os hormônios sexuais. Na verdade, eles não deveriam nem se chamar de sexuais, eles deveriam se chamar de cerebrais, de antidor, anti-inflamatório, de digestivo, de tudo, porque ele age no nosso corpo todo. Ele, numa boa memória, numa boa digestão, controla a nossa pressão arterial, promove uma boa noite de sono, entendeu? Ele é a nossa vida. E aí, o que eu quero chamar a atenção? O que acontece? Depois dos 40, por volta dos 40, a gente começa a despencar esses hormônios. Então, a gente não tem escolha. Ou a gente arca com as consequências lá na frente, com 50, 60 anos, de que isso vai acumular, não melhora não, tá? Eu falo para todas as mulheres, falo, gente, não esperem melhora. Se não cuidar do que está acontecendo agora, se não mudar agora, a coisa vai piorar. Não melhora. Não vai melhorar, porque a tendência é você cada vez mais perder dos hormônios até que ele zera. Na menopausa ele zerou. Chegou lá, zerou. Então é por isso que agora é a hora que a gente tem que estar vendo o que está acontecendo com a gente. A gente tem que observar se a gente está dormindo bem. Se a gente não está dormindo bem, a gente tem que atacar, que a gente tem que dormir bem, porque uma vez que a gente não dorme bem, a gente vai ter dificuldade para perder peso, isso é fato. Noite mal dormida é igual a ganho de peso, isso é super fato. A gente tem que saber se o nosso intestino está funcionando bem, se o intestino não estiver funcionando bem, a gente tem que tratar desse intestino. Intestino preso também é igual a ganhar peso, que é o intestino que não funciona, você não elimina a toxina, você não absorve nutrientes, você vai ganhar peso. Então tem que tratar o intestino. Se você está ansiosa, tem que ver o que é a causa dessa ansiedade, entendeu? Então a gente tem que atacar o que a gente está observando da agora. E não a gente levando. A gente não pode ir levando, porque a gente tem a tendência de ir levando, né? Ah, eu acho que é assim mesmo, né? Eu acho que eu tô preocupada, eu tô sem dormir porque, né? Eu tô preocupada, né? Filho, né? Mãe, né? Conta, trabalho, né? Aí vai passando um mês, vai passando 2 meses, vai passando 3 meses, aí a gente vai. Então, a gente vai deixando a vida me levar, né? E vai levando, e vai levando. E aí, quando a gente vê, assim, as coisas ficaram. Assim, a situação ficou bem. A saúde ficou bem precária, né? Então, a gente tem que tentar dar agora. Qual é a nossa arma agora, então? Já que a gente tem essa questão que não tem como fugir, como eu falei ainda há pouco. Ou você vai partir para uma terapia de reposição hormonal, achar um bom ginecologista que consiga trabalhar com reposição hormonal de um hormônio bioidêntico, que também não é usar qualquer hormônio, ou você vai para o caminho natural. Lembrando que até para quem pensa em fazer reposição hormonal, precisa criar um ambiente perfeito para que esse hormônio haja. Entendeu? Então, é a gente repensar todas essas questões. Perder peso, como é que eu vou fazer sabendo que eu tenho essa influência hormonal hoje? Entendeu? E aí pensar no que eu preciso, que eu preciso mudar hoje, entendeu? Então, a live de hoje, na verdade, que eu chamei de o que a mulher precisa saber a partir dos 40 para perder peso, foi só um passo. Foi um passo 1, assim, que eu quis dar essa aula de introdução. E eu quero nas próximas, que toda terça, né, eu quero estar aqui nesse horário falando mais, eu vou estar desenrolando esse assunto, vou estar desenrolando, entendeu? Eu vou estar, eu dei a parte introdutória, é grande, né? É grande, né? Eu sei que é uma parte mais técnica, vamos dizer assim, mas a introdução para que vocês entendam
o que precisa ser feito de agora então. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu posso responder aqui também. Se vocês ficaram com alguma dúvida também, eu posso colocar aqui. Posso estar explicando aqui. Mas hoje eu queria passar isso para vocês. Vocês já sabiam dessa questão, dessa influência hormonal na vida da mulher depois dos 40, que causava essa porção de coisas, esses efeitos todos? Inclusive na dificuldade de perder peso, na resistência insulínica, colesterol alto, desânimo, depressão, confusão mental. Vocês já tinham noção que isso tudo tem a ver com esse marco da nossa idade? Porque isso é um marco. Os 40 anos é um marco na vida da mulher. Os 50 são, os 30 são, mas 40 eu vejo como aquela fase lá dos 13 anos, né, que sai dos 12, né, que sai da infância, né, tem a puberdade, né, a menstruação. Eu vejo os 40 como um marco, porque é uma fase assim decisiva de como a gente vai levar os nossos próximos anos, como a gente quer envelhecer, como a gente quer estar de pele, de memória, de saúde, de vitalidade, entendeu? Então, esses 40 são bem decisivos agora para a gente estar trabalhando, né? Pensando como é que... Não sabia, Roberta. É verdade, Roberta. Não só você não sabia, como nenhuma mulher que eu atendo no meu dia a dia não sabe também. Não se fala. Eu acho assim, eu acho que ainda é um tabu. Quando a gente bota menopausa, parece assim, não, é coisa de pessoa mais velha. Eu não sei, isso precisa ser muito difundido, porque o que acontece? A mulher, ela vai tentar tudo. Ela vai tomar o antidepressivo, ela vai tomar a tarja preta, ela vai tomar o remédio da gastrite. Não estou dizendo que não é para tomar, não. Eu não estou dizendo, não estou fazendo apologia não remédio, não é isso. Eu estou dizendo que o desespero é tão grande que a mulher não se reconhece, que aí ela parte porque ela acha mais lógico. Eu estou nervosa, eu estou ansiosa, eu vou tomar lá o remédio que me promete emagrecer, eu vou tomar lá o remédio para eu dormir. E, na verdade, quando você entende a sua causa, você vai por uma via mais natural. Vale a pena a gente tentar o natural antes de partir para o fármaco, isso é fato. Porque o natural vai trazer a harmonia do teu corpo, a harmonia da tua célula, vai trazer o teu santuário sagrado de volta. O remédio não. O remédio é pontual. O remédio ele vai resolver ali, pum, 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 assim, tá, momentaneamente, tá? Mas ele não vai tratar a causa. O remédio não vai tratar a causa. Ele trata ali a consequência, sintoma. Mas a causa, você tratar a tua célula, aí você tem que entender o que precisa ser feito. Entender que você precisa trabalhar essa célula inflamada. Aí você consegue desmamar desse remédio. Eu acho que você pode até precisou tomar um antidepressivo, precisou tomar um antiácido, precisou tomar um remédio para baixar o colesterol, pontual. Que seja pontual. Assim, tem tempo para começar, tem tempo para acabar. Não o que eu vejo acontecendo no dia a dia. O que acontece? A lista só vai aumentando. Vai lá no cardiologista, mais um remédio. Vai lá no endócrino, aumenta mais um remédio. O que vai aumentando? Por que a lista vai aumentando? Porque, na verdade, você não tratou a causa. E a coisa vai agravando. E a coisa vai agravando. O que o médico faz? Ele tem que tirar você do incêndio. Eu falo isso direto. Ele vai ter que aumentar. Marta, eu tenho que tomar? Tem que tomar essa insulina, tem que tomar essa... Por que tem que tomar? Porque tem que tirar você do incêndio. Você vai ter que tomar, você não pode entrar na sala BP, você tem que tratar o incêndio, apagar o incêndio. Mas depois que você apaga o incêndio, você tem como não precisar mais daquele medicamento, não precisar mais. Quem é que quer ficar tomando? Entendeu? A não ser assim, alguns medicamentos são contínuos. Por exemplo, eu tenho o hipotiroidismo, eu preciso tomar por ano, assim, né? A vida toda, porque é um hormônio que realmente eu preciso. Mas aí, eu não tenho
as consequências de uma pessoa com hipotireoidismo geralmente teria se eu não cuidasse dessa célula, dessa tireoide, que é ganho de peso, que é cansaço, sonolência, indisposição, memória falha. Se você for estudar a patologia do hipotireoidismo, são muitas coisas ruins. Assim, eu acho que eu não ia nem ter, assim, até essa hora, acabada. Mas não. É como se eu não tivesse a doença, é como se eu não tivesse o hipotireoidismo. Porque é o puranzinho que eu tomo, o hormôniozinho de manhã? Não, não é isso só. É importante, mas é todo o conjunto. Para que eu não precise aumentar a dose e para que eu consiga manter vida sem cansaço, sem falta de energia, sem insônia, com disposição, animada, feliz. Porque não adianta você também estar, né? A gente tem que entender por que a gente, às vezes, não sai daquele desânimo, né? A gente não é para viver desanimada, deprimida. Às vezes eu percebo isso. A gente não é para ficar sem brilho, né? Acaba que as mulheres estão ficando sem brilho, estão ficando engolidas por esses problemas, por essas questões hormonais, porque tira mesmo. Que tira, como eu falei, os nossos hormônios sexuais produzidos ao longo da nossa vida, aos 20, 30 anos, eles são verdadeiros antioxidantes poderosos, protetores da nossa saúde. Por isso, por que falam? Porque as doenças acontecem quando está com 60, 70 anos. E as pessoas falam, é da idade, é da idade, é da idade. Eu não concordo muito com é da idade, né? Porque é da idade, sim, pode até ser, mas não precisa você sofrer se você já agora, nessa idade, com 40, é a fase que a gente tem assim, que a gente tem que agarrar e entender o que precisa ser feito para que a gente não sofra com essa questão que a gente vai passar lá na frente, infalivelmente, que é a ausência hormonal, né? E o hormônio é o que manda na nossa saúde realmente, né? Algumas mulheres vão fazer a terapia de reposição hormonal, outras vão optar por não fazer, por questão financeira, por questões da própria história, né? Não vão poder fazer e vão se beneficiar, outras não vão optar, mas e aí, o que a gente faz? A gente tem que lutar com o que a gente tem de forma natural. Entendeu? Você é super empolgada com o assunto, a Ellen botou. Sim, eu gosto muito. Eu gosto muito. E aí, vocês querem perguntar alguma coisa? E a Fabiola? Boa noite, Fabiola. Tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Sheila. Sheila entrou, Sheilinha. Seja bem-vinda. E aí, eu vou deixar, então, essa live gravada, tá? Se vocês quiserem compartilhar, né? E aí eu vou... Vocês querem continuar esse assunto terça-feira que vem? Vocês têm sugestão? Eu quero dar continuidade, parte 2. Parte 2, a gente continuar falando sobre este assunto. Como é que as estratégias agora para a gente focar na perda de peso, né? Até então eu expliquei o cenário metabólico, hormonal, fisiológico da mulher. Tá bom, Ellen. Ellen respondeu que sim, que quer dar continuidade terça que vem. Alguém quer perguntar alguma coisa, quer vir ao vivo, falar a experiência, contar alguma coisa, dividir? A Roberta falou que não sabia dessas coisas todas. Roberta, realmente. Alguém quer? Não? Então tá bom, meninas. Eu agradeço assim imensamente a participação de vocês. Gostei demais. Quais os alimentos ajudam? Mas, oi, amiga, ajudam o quê? Insônia, depressão, perda de peso, é um combo. A mulher nessa fase sofre um combo. Qual especificamente você está falando? Queda de cabelo, pele ressecada. Na depressão. Na depressão. Então, na depressão. Então,
tem alimentos que a gente realmente pode estar utilizando, que são fontes de vitamina B6. B6, porque B6 é uma vitamina do complexo B, faz parte do complexo B, e ela atua como precursora do triptofano. Vamos lá, vou tentar ser mais claro. A vitamina B6 ela é fundamental para formar um aminoácido que vai entrar na composição da serotonina. Todo mundo já ouviu falar em serotonina? Endorfina, serotonina? Serotonina é um hormônio, é um neurotransmissor. A pior parte... Ah, tá, só terminar de dar ele. A serotonina é um neurotransmissor produzido no neurônio que ele é responsável pela alegria, pelo bem-estar. E muitas das vezes, você suplementando B6, complexo B, magnésio, L-triptofano, você consegue sim ter melhoras na tristeza, no humor, porque tem variação do humor. Uma hora você está triste, uma hora você está feliz, uma hora você está irritada, entendeu? Então, assim, primeiro eu dou os alimentos fontes, né? Eu explico que é a banana, que é o chocolate amargo ou meio amargo, que é o morango, que são as castanhas, entendeu? Aí, por isso que eu sempre falo para as meninas, pacientes, olha, vamos ingerir castanhas oleaginosas, porque eu sei que é fundamental que tem B6, é fundamental para produzir a serotonina, porque o corpo não vai produzir de graça a serotonina, ele precisa do tijolinho, né, gente? O nosso corpo, assim, a gente não pode exigir hormônio da felicidade, neurotransmissor da alegria, dopamina, a gente tem que fazer por onde, né? Por onde conseguir, né? E a gente consegue como? Dando os tijolinhos, né? Tem que fazer a nossa parte, o nosso corpo faz a parte deles. Então, no caso, é a vitamina B6. E aí a vitamina B6, às vezes, quando a pessoa não consegue na alimentação, vale a pena até uma suplementaçãozinha de B6, triptofano, magnésio. Então, isso vale a gente tentar. E a gente, às vezes, consegue dar um up muito legal nisso. Fazer uma desintoxicaçãozinha lá no fígado, para ele poder absorver. Ver o intestino. O intestino também tem muito a ver com depressão. Vocês sabiam? Vocês já ouviram falar? Que o intestino que não funciona, o intestino preso, o intestino solto, o intestino também tem a ver com a depressão. Uma vitamina D baixa tem a ver com depressão, entendeu? Então, pesquisar, entendeu? Pesquisar o que a pessoa tem e a gente trata. A gente tratando, a gente trata essa depressão sem precisar chegar lá na tarjinha preta. Com certeza. É fato, gente, comprovadíssimo. Eu vejo direto isso. Eu vejo demais que funciona. Sabe? A pessoa tenta pelo natural, entendeu? E consegue sim. Volta assim com outro aspecto assim para mim e eu acompanho isso sim. E, Roberta, a pior parte é a dificuldade de perda de peso. Dificuldade. E qual é... Fala um pouquinho, Roberta, dessa dificuldade. Qual é a tua maior dificuldade de perder peso? Especifica só um pouquinho para mim. Tem alguma coisa assim que você acha que esteja faltando? É insônia? Porque é uma noite mal dormida? Porque, como eu falei, uma noite mal dormida é igual a dificuldade de perder peso. O intestino que não é tratado, o intestino maltratado é igual a dificuldade de perder peso. Um fígado intoxicado é igual a uma dificuldade de perder peso. Então, tem que entender qual órgão que precisa ser tratado. Porque, às vezes, o nosso emagrecimento... Às vezes, não. A maioria das vezes, o emagrecimento ele é travado. O emagrecimento também... O emagrecimento ele é travado porque você não está olhando para aquele órgão com carinho. Como é que a gente faz? O fígado, gente, o nosso fígado ele é intoxicado direto. E é o fígado que é responsável para a gente emagrecer. Se a gente não tem um fígado ali saudável, a gente não consegue emagrecer, não. A gente pode se matar até na academia, gente. Fazer a low carb, mas se você não trata dos seus órgãos mestres, gente, tem dificuldade. Vai ter dificuldade. Vai ter muita dificuldade, sim. Então, tem que observar. Entendeu? Observar como é que está o intestino, como é que está esse fígado, como é que eu consigo trabalhar isso, entendeu?
Como é que está meu nível de estresse? Né? Como é que está isso? Meu nível de estresse. Olha, quem não está estressada hoje, né? Gente, estresse, então, é igual dificuldade de perder peso. O fígado está ruim. Olha aí. Então, primeiramente, Roberta, tratar esse fígado. O fígado é como se fosse uma grande indústria farmacêutica no nosso corpo. O que uma indústria farmacêutica faz? Ela vai produzir o remédio. Ela vai produzir, né, o antídoto, né? E ela vai eliminar as toxinas. É que um laboratório farmacêutico faz, né? Dando uma comparação bem, bem ampla. Então, como é que a gente vai pensar em emagrecimento se a gente não cuidar desse fígado? Existem estratégias nutricionais que a gente trata do fígado. Entendeu? Eu vou abordando, eu vou abordando. Vocês vão me dando aí o que vocês querem, que eu vou botando nas próximas lives, nos próximos encontros. E a gente vai conversando sobre isso. Tá? A gente vai conversando sobre todas essas terapias nutricionais que a gente vai aplicando para a gente poder entender a causa. Porque não é, perder peso não é igual dieta hipocalórica. Se fosse isso, gente, a gente não estava aqui num país com mais de 50% das pessoas com algum tipo de sobrepeso ou obesidade. Então, se fosse emagrecimento, fosse tão simples, que é igual a come menos, fecha a boca. Pô, que é isso, né? Fala sério, eu nem gosto desse tipo para mim é uma piada, né? Fecha a boca e vai malhar, né? Se fosse tão simples assim, vocês concordam? Se fosse tão simples assim, né? Você pegava ali no Google a informação, né? E todo mundo ia estar magro, todo mundo ia conseguir perder peso, né? Ah, só pegar lá um pratinho, fazer a low carb. Não é. Tem muito mais coisa envolvida para a gente poder desbloquear. Para começar a queimar gordura, você tem que desbloquear o que está te fazendo travar. Entendeu? É isso aí, Roberto. Concordo. Não, vamos nessas aulinhas. Cada encontro a gente vai amadurecendo um ponto. Podem me dando as dificuldades de vocês, podem mandar no direct, sugestão, que a gente vai conversando sim. A gente vai levando toda semana. O objetivo é esse, toda terça, meninas. Divulguem, espalhem para amigas, primas, parentes. Podem colocar mesmo, divulgar, porque aqui o objetivo é informar o maior número de mulheres. Eu botei como missão, levantei bandeira. Eu quero ajudar o máximo de mulheres que eu estou vendo no dia a dia. Mulheres caindo em depressão, mulheres ganhando peso, sofrendo todas as consequências do excesso de peso, baixa autoestima, não se olhando no espelho mais, né, achando que é impossível perder peso. Quando eu pergunto, você vai perder peso, mas já não acredita mais nem nela mesma. Então, vamos fazer, vamos tentar que isso aqui chegue ao máximo de mulheres possíveis que recebam essas informações para a gente dar um pé, gente. A mulher, a gente tem que ser feliz. Eu acho que a gente merece ser feliz, porque a gente é uma criatura que cuida de filho, cuida da mãe, a gente tem um amor enorme, a gente tem uma empatia, a gente é amiga, a gente é mãe, então a gente merece estar feliz, estar bem com a gente mesma. Então eu falei, eu vou ajudar o máximo de mulheres com as informações. As informações são nossa arma. E aí, alguém mais quer colocar alguma coisinha? Porque já está passando já 1 hora, né, de live. E eu espero Espaço Psi. Seja bem-vinda. No finalzinho. Eu vou deixar essa live gravada, tá, meninos? Vou deixar lá no feed, né? E vamos marcar. Toda terça-feira, então, às 20 horas, eu vou entrar aqui e eu vou dar continuidade a esse assunto. Então, dar continuidade a esse assunto. E podem me mandando as dúvidas. Se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser tirar alguma dúvida aqui ao vivo, estou respondendo antes de encerrar. Tá? Obrigada, Roberta. Que bom que você gostou. Meninas, então eu vou me despedindo aqui. Um beijão, muito obrigada.
pela presença de vocês, tá? E olha, eu espero vê-las, tá? Semana que vem, nas próximas. Poxa, obrigada, Melinha. Obrigada que você gostou. Foi só o começo, tá? Prometo que a gente vai conversar mais vezes aqui, tá? Tá? Foi só obrigada. Opa, Roberto, então vambora, vambora. Vamos nessa corrente do bem, né? Eu chamei onda, espalhar onda, né? Vamos, vamos, vamos. Vamos, todo mundo aqui, autoestima lá em cima, energia lá em cima. Vambora, gente. Vambora, vamos nos dar as mãos, né? A gente tem que se unir realmente, que eu não quero mais ver mulher depressiva, não. Eu só quero ver mulher se amando, sabe? É, gente, eu sou assim. Quem me conhece sabe que eu sou alta astral, que eu sou assim, que eu acho que a gente tem que se amar, a gente merece, né, gente? Então, muito boa noite, tá? Um beijo para vocês. Obrigada demais pela participação, tá bom? Um beijão.